Glória ao nome de Jesus. Se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8 e 28. Glória a Deus. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero ler mais uma vez, esse versículo é tão importante na vida daquele que serve a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Te louvamos por tua palavra, abrimos nosso coração, nossa mente, e pedimos que o Senhor nos edifique, o Senhor fale conosco, o Senhor nos marque com o seu poder, que o Senhor faça algo acontecer na nossa vida nesta noite, no nome de Jesus, amém. Esta carta é endereçada aos irmãos que estavam em Roma, e é tão lindo, porque quando a gente lê, você vai ver que esta carta tem a ver com fé, tem a ver com justificação, quer dizer, eu sou salvo pela fé, eu sou justificado por Cristo. Ora, minha salvação não vem de obras, a minha salvação não vem de rudimentos, a minha salvação vem por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É bem verdade isso, você vai encarar essa verdade desde o capítulo 1. Aliás, quando chega no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala de suas limitações. Ele fala: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero praticar acabo fazendo. E parece que se terminasse toda a carta, no capítulo 7 ficaria um ponto de interrogação no ar. Mas quando começa o capítulo 8, o apóstolo Paulo começa dizendo: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é aqui que mora. Então o apóstolo Paulo vai dizendo: olha, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Então ele fala de tanta coisa a respeito da graça. Como é que nós podemos viver uma vida espiritualmente saudável? Como é que a gente pode construir a nossa história em Cristo e mantermos a nossa fé avivada e alcançarmos grandes resultados? É lindo isso. Mas quando chega no versículo 28, a gente lê isso. Isso responde muita coisa. Isso não, ao invés de gerar mais dúvida, responde a nossa alma, e principalmente num momento como esse, porque o apóstolo Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é lindo a gente anotar algumas coisas aqui, porque, por exemplo, você vai ver, ele não está dizendo que algumas coisas vão contribuir. Ele não diz assim, ó, a maioria das coisas vão contribuir para o seu bem. Ele também não diz, olha, apenas as coisas boas vão contribuir para o seu bem. Ele não diz, olha, a maioria das coisas que acontecerem serão boas para você. Não. Quando o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas, ele está dizendo aquilo que é ruim, aquilo que é mais ou menos, aquilo que é muito ruim, aquilo que é muito bom, aquilo que é excelente, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Uma coisa ruim pode contribuir para o seu bem, uma coisa difícil pode contribuir para o seu bem, uma coisa boa contribui para o seu bem. A justificativa é: se eu estou em Cristo, se eu amo Cristo, se a palavra dele está em mim, então tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. É isso.
E aí eu quero falar nessa noite sobre o tema: Deus está no controle. E eu quero que você diga, onde você estiver: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle. Pode parecer que não, mas Deus está no controle. As coisas podem estar difíceis, mas saiba, Deus está no controle. Deus está no controle. Olhe para esta igreja vazia, sem ninguém aqui, um prédio desse tamanho. Ah, que desastre, que tragédia. Não. Deus está no controle. Pastor, não tem ninguém na igreja, mas há uma multidão em casa. E a unção que está aqui, está aí onde você se encontra. Ah, meu querido, hoje o Espírito Santo vai entrar na tua casa de forma como nunca entrou antes. Haverá uma diferença, distinção. Deus é contigo e Deus está no controle. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai no médico e o médico diz: olha, você vai ter que tomar esse medicamento. E aí você diz: onde que eu compro? E o doutor diz: você vai a uma farmácia de manipulação. Por que manipulação? Porque este medicamento não tem no mercado. Aí você vai. E quando a gente vai a uma farmácia de manipulação com uma receita médica, o farmacêutico procura cada ingrediente para preparar o medicamento. E que ingredientes são esses? São ingredientes químicos que, se usados de forma equivocada, podem comprometer a sua saúde e até levar à morte. Então ele tem que ter todo cuidado. O farmacêutico pega cada ingrediente na medida, na dose certa, junta aquilo tudo para fazer o quê? Um medicamento a fim de que você seja curado. O farmacêutico pode pegar algo que você não conhece, desconhece, e que, se usado de uma forma excessiva, pode fazer mal, mas ele usa aquilo que em grande quantidade faz mal, em pouca quantidade faz bem. É interessante, nem tudo para a gente é bom. Um xarope não é coisa boa para uma criança, ela faz cara feia para tomar. Parece que o pai está fazendo mal ao filho, mas é necessário tomar. O filho diz: é ruim, é nojento, mas tem que tomar para ser curado. Entenda que é assim que Deus trabalha. Deus permite uma situação aqui, um problema lá, uma aflição. Deus permite, escute, Deus permite que isso que está acontecendo aconteça. É permissão de Deus. Deus permite. E aí parece que é terrível, mas escute, Deus mistura tudo na quantidade correta, a fim de produzir em nós maturidade e crescimento. O apóstolo Paulo está falando isso aos irmãos de Roma, sobre a necessidade de compreendermos que Deus sempre estará cuidando de nós. Quer seja algo ruim, quer seja algo bom que esteja nos acontecendo, nós precisamos ter essa convicção: Deus está no controle. Eu vou repetir isso: Deus está no controle. Mesmo se aos nossos olhos o que está acontecendo é extremamente terrível, impossível, insolúvel, sem saída, mesmo que seja difícil, você precisa confiar em Deus. Deus, no final das contas, você vai perceber que tudo isso era para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero que você observe algumas coisas que eu aprendo neste versículo. A primeira coisa que eu aprendo nesse versículo é: confie no caráter de Deus. Eu aprendo a confiar no caráter de Deus. Confie no caráter de Deus.
O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, fala de suas fraquezas, suas debilidades, suas limitações. Ao mesmo tempo que fala disso, fala do caráter imutável de Deus. Isto quer dizer o que, pastor? Que Deus não se amolda às nossas debilidades. Ele é imutável. Claro que quando a gente olha para tudo que está acontecendo, pode haver um engano. Uma grande mentira é generalizar a ideia de que o nosso sofrimento é castigo de Deus. Tem gente que acha isso. Pastor, sabe o fulano? Olha, Deus pesou a mão na vida dele. Sabe o ciclano? Deus apertou ele, pastor. Olha, eu sabia que a vingança pertence ao Senhor. E tem gente que se alegra com o sofrimento dos outros e dizendo: é Deus castigando, Deus pondo o dedo. Eu sei que pontualmente isto pode acontecer. Um caso aqui, outro ali, outro lá. Eu sei disso. Mas entenda uma coisa, isso é muito forte. Entenda, geralmente não é assim. Não podemos generalizar que é dessa forma. O que está acontecendo no mundo é uma tragédia, permissão de Deus. É aviso de Deus para que a gente desperte para algumas realidades, para que a gente se aproxime de Deus. Mas não é para a gente estar apavorado, com medo, temendo. Não, ao contrário, é para a gente olhar para Deus e correr para Ele. Já ouviu falar no homem do saco preto? Quando eu era garoto, algumas pessoas queriam me alertar de perigo e diziam: é melhor você obedecer seu pai, porque senão o homem do saco preto vai passar. E aquilo me dava um apavoro, me dava medo, me dava só de ouvir aquilo. Engraçado que alguém falou isso para Sara, algo parecido como isso, e de repente ela viu uma pessoa e ela teve medo e correu para nós. E a pastora Vitória até disse: filha, você não pode fazer isso. A pessoa ficou assustada. E ela falou: mas eu tomei um susto mesmo. Porque na cabecinha dela, ela criou uma ideia de que uma pessoa parecida com aquela que ela viu era uma pessoa má. Então ela se assustou. Sabe, às vezes a gente se assusta, mas ao mesmo tempo que a gente se assusta com as coisas, a gente precisa entender que o caráter de Deus é imutável. Ele é bom, Ele é misericordioso. Se um pai que é mau, disse Jesus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se um filho lhe pede pão, não lhe dará uma pedra. Se pede peixe, não lhe dará uma serpente. Então entenda isso. Eu e você precisamos confiar no caráter de Deus. Então, mesmo que o que está acontecendo é difícil de entender, eu preciso saber que isto está ocorrendo para o meu bem. Eu olho para a vida de Abraão e ainda leio isso em Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Se você tem promessa, descansa seu coração. Se você tem promessa, coloca o seu coração em Deus, sabendo que tudo o que está acontecendo é para o seu bem. Não busque explicações de Deus. Corra para os braços de Deus. Não busque que Deus apenas te responda. Busque o aconchego dEle. Então, em primeiro lugar, confie no caráter de Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que
a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Quem já não ouviu a expressão, você pode ser quem você quiser? E essa é uma ideia que permeia a mentoria, a liderança, o coaching. E dentro do aspecto profissional, acho justa a declaração. Mas no caráter pessoal, quando alguém quer construir a sua vida, ele não pode ser o que ele quiser, ele tem que ser o que Deus quer que ele seja. Porque os pensamentos de Deus, a vontade de Deus é melhor do que a minha. Quando eu não compreendo qual é o meu propósito, eu questiono os acontecimentos. Por quê? Se eu não entendo qual é o meu propósito, tudo que está acontecendo e que é contrário ao que eu esperava, eu questiono. Eu começo a dizer, mas calma aí, olha só isso. Não está no schedule, não está na agenda, não está no planejamento. Mas se eu entendo qual é o meu propósito, eu me torno resiliente. Sopra um vento aqui, sopra outro lá, alguém me puxa para trás, acontece uma pandemia, mas eu continuo firme, olhando para frente. Por quê? O meu propósito não está aqui nesse nível. O meu propósito está acima de tudo. Eu respeito as recomendações, eu me sujeito ao que as autoridades declaram, ao mesmo tempo que eu elevo a minha fé para entender, o meu propósito é maior, e eu vou cumprir o meu propósito, porque se eu cumprir o meu propósito, se eu cumprir princípios, Deus cumpre promessas. Se Deus está agindo, tudo está no controle dele. Eu tenho que saber que até as coisas que eu não entendo, as coisas que até mesmo eu não gosto, estão acontecendo para o meu bem. É isso que isso tem que estar no meu coração, na minha mente. Pode ser que eu não entenda, pode ser que eu não saiba, até não goste disso, isso não está legal, mas eu preciso entender que ainda assim tudo está no controle de Deus, e que a vontade dele é melhor do que a minha. A vontade de Deus é perfeita, nele não há sombra, nem variação. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. E aí eu vou dizer uma coisa para você gravar, e você carregar com você, e você saber, esse é o Deus que eu sirvo. Deus não sofre de bipolaridade. Deus não é alguém que toda hora está mudando o seu humor. Não, Ele não tem instabilidade emocional nenhuma. Deus não acorda de um jeito, ao meio-dia está de outro, e no final da tarde está desistindo da vida. Não, Ele sabe o que Ele quer, Ele tem a sua vontade estabelecida. Nada que acontece foge do controle dEle. Nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem que seja permissão. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele te conhece melhor do que você mesmo, porque você não sabe disso. Então entenda, a vontade dele é melhor do que a minha. É melhor. Mesmo que eu não entenda, a vontade dele é melhor do que a minha vontade. Glória ao nome de Jesus. É bem verdade que às vezes parece que tudo que está acontecendo é para nos destruir, é para acabar com a gente. E tem gente aí apavorada, desesperada. Agora é o fim do mundo. Gente, eu tenho que falar isso. Não é o fim do mundo, gente. Não é o fim do mundo. Não vai ter fim do mundo sem antes ter o arrebatamento da igreja.
acontecer o arrebatamento antes que o fim do mundo chegue. E eu não vou estar mais aqui, e nem você que tem o seu nome escrito no livro da vida que está nos céus. Você que nasceu de novo, você que decidiu viver para Deus, você que confia no caráter de Deus, você que sabe que a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. Então não tem fim do mundo para a gente. Quando acontece algo como aconteceu agora, muita gente se assusta, mas isso não significa que é o pior que poderia ter acontecido. Pode vir coisa pior amanhã, mas a grande verdade é que Deus sempre estará no controle. E isto tudo não é para destruir a gente, é justamente o contrário. E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto, que amar a Deus é o segredo do crescimento. As pessoas querem crescer na vida e não querem amar a Deus. As pessoas querem que Deus seja servo delas. Por que servo delas? Porque elas não buscam a Deus por causa do caráter de Deus, por causa da vontade de Deus. Elas buscam a Deus porque Deus pode lhes dar coisas. Mas quando eu compreendo qual é o primeiro e grande mandamento, como é que começa isso tudo? Amar a Deus com todo o coração, acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Olha aí, amar a Deus. Amar a Deus é a minha resposta ao amor de Deus por mim. Amar a Deus é uma escolha, é uma decisão. Eu só posso amar a Deus porque primeiro Ele me amou. Jesus nos amou para nos dar a oportunidade de amar a Deus. Esse amar a Deus produz mudança no meu interior. Não é possível uma pessoa continuar a mesma. Quando ela decide amar a Deus, algo começa a acontecer na sua vida e as coisas começam a mudar. Não existe uma maneira mais poderosa de atrair a presença de Deus sobre a sua vida do que uma declaração de amor que flui do seu coração para Deus. O amor é o meio para que a vida de Deus nos alcance, e sem amor não há vida. Não há vida, não há por que viver. O amor responde a tudo: esperança, fé e amor, mas sobretudo o amor. Amar a Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles quem? Daqueles quem? Que tipo de pessoa? Como é que a gente define que pessoa é, que mesmo que seja uma situação ruim, contribua para o bem dela? Porque nem todas as pessoas amam, então é natural que coisa ruim contribua para o mal de uma pessoa que não ama a Deus. Mas para quem ama a Deus, todas as coisas, não importa se sejam boas ou ruins, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso amá-lo. O segredo do crescimento, do amadurecimento, o segredo de chegar num nível mais alto, o segredo de ter as respostas para a sua vida está em amar a Deus. E eu quero concluir dizendo: não defina Deus, compreenda Deus. Eu disse, não defina Deus, compreenda Deus. Deus está no controle, absolutamente no controle. Jesus estava sofrendo na cruz, mas Deus estava no controle. Jesus estava morrendo e Deus estava no controle. O plano de Deus para salvar eu e você era esse, era o plano. Você não pode compreender
Deus sem ser por intermédio de Jesus. Então não defina Deus, não defina, compreenda Deus. Tem tanta gente dizendo, é assim, assim, é assim, é assim, criando regras e dizendo, é desse jeito que funcionam as coisas, e coloca Deus nas suas regras. Não é possível, não defina Deus, compreenda Deus, ouça Deus falar, se relacione com a palavra, abra o seu coração. Nesse tempo tem tanta gente falando tanta coisa, se você ouvir o que todo mundo está falando, você vai ficar louco, você vai ter um AVC, vai ter um infarto, você vai virar paranoico. Não, agora não é hora de buscar as definições, agora é hora de buscar compreender Deus. Escute o que eu vou falar, não amolde Deus às suas realidades, não, amolde a sua realidade, a realidade de Deus, é o contrário. Não coloque Deus debaixo do braço, para que Ele faça a sua vontade, não, coloque Deus acima de você, compreenda a palavra de Deus, os decretos de Deus, os princípios de Deus, se sujeite a Deus e viva tudo que Deus tem preparado. Deus é bom em todo tempo. Não defina Deus, compreenda Deus. Aliás, há uma canção que diz, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Te darei a minha canção. Sabe por quê? Porque no final de tudo, quando a tempestade passa, porque é assim, quando a tempestade chega, quando os trovões batem, quando o barulho é estarrecedor, a gente se assusta. Quando a gente presta atenção nas notícias, nos barulhos, a gente se assusta. Mas toda tempestade tem hora para começar e hora para terminar. E eu não posso definir Deus pela tempestade que está acontecendo. Não, eu tenho que compreender que antes da tempestade Ele é Deus. Enquanto a tempestade acontece, Ele é Deus. Quando a tempestade termina, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus e ponto final. Às vezes eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo os acontecimentos, mas se eu compreendo Deus e a sua palavra, e eu sei que posso confiar no caráter dele, então eu tenho certeza que eu vou viver coisas excelentes nessa vida ainda. Eu tenho certeza que os melhores dias da minha vida estão chegando. Eu tenho certeza que o meu amanhã será melhor do que o meu ontem. Eu tenho certeza disso. E é essa fé que a gente tem que estar. Pastor, mas e se a gente não estiver mais aqui? Se de alguma forma alguém perecer nessa vida, nessa terra? Não importa, o nosso amanhã sempre será melhor do que o dia de hoje. Sempre será. Enquanto você estiver nessa terra, Deus te abençoará. E quando os teus dias findarem aqui, o céu é todo teu. Então entenda, Deus sempre estará no controle. Você pode confiar no caráter de Deus. Mesmo que as coisas fiquem malucas, mesmo que saia do nosso alcance, mesmo que as coisas fujam da nossa compreensão, nós não deixaremos de confiar em Deus e compreendemos que Deus está no controle. E eu quero orar com você. Talvez você está aí dizendo, pastor, eu já me afastei da fé, deixei de servir a Deus, me afastei de Deus, pastor, me decepcionei com homens, com pastores, com igreja, com diácono, com um irmão, talvez até comigo, com o pastor Júnior. Você se decepcionou comigo num outro dia, sei lá, alguma coisa aconteceu. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor não me deu atenção quando eu precisei. Eu tenho que dar atenção a tanta gente.
E aí ele pensou que eu ia me defender. Eu pedi perdão. Eu disse: eu sou limitado, mas Deus não é. Deus não é limitado. E o Senhor tem um plano. O Senhor tem algo para a sua vida. Então, entenda isso. Como é bom quando a gente compreende que não tem lugar melhor do que a presença de Deus. Por isso, feche os teus olhos e repita esta oração aí. Repita esta oração. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. Eu sei que Tu és tudo o que eu preciso, e eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos agora. Eu entrego tudo a Ti. Transforma a minha vida, toca na minha mente, toca no meu coração agora. Eu me arrependo e eu peço, Senhor, que o meu nome esteja no livro da vida que está nos céus. Eu reconheço que Tu és Senhor, que Tu és o meu Salvador, e que o Senhor me ama. Por isso eu me entrego totalmente a Ti. Eu renuncio todo pacto, tudo aquilo que foi estabelecido antes de hoje, e eu declaro agora que a partir de hoje eu Te pertenço. Ó Jesus, eu entrego a minha alma e o meu coração a Ti. Seja livre agora em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que a Tua presença inunde esse lugar agora, que as cadeias sejam quebradas agora em nome de Jesus, que as cadeias caiam por terra agora em nome de Jesus, e que esta pessoa seja transformada. Que a Tua palavra, Senhor, liberada hoje, encontre esse coração e transforme esta vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.